A palavra de hoje é que a presença de Deus, o tema desse ano de 2026, ela se manifesta na união entre o homem e a mulher. A presença de Deus, a imagem de Deus, a representação do Todo-Poderoso, ela tem tudo a ver com o homem e a mulher. O homem e a mulher juntos, eles são essa imagem de Deus na terra. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 26 a 27. Hoje a gente vai usar a NVT. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E o verso 27 diz: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então às vezes a gente fica com aquela ideia que o homem foi criado à imagem de Deus e aí depois veio a mulher e bagunçamos tudo na nossa mente. O que é a imagem de Deus? O homem e a mulher. O homem e a mulher juntos são a imagem de Deus. Por isso que é tão importante essa união. E aqui eu gostaria de entrar em algo que sempre foi muito forte no meu coração, que de alguma maneira me incomodou. Existem alguns tipos de interpretação, existem alguns tipos de posicionamentos teológicos que eles abafam, que eles diminuem, ou até mesmo subjugam as mulheres. E graças a Deus hoje em dia, com uma leitura bíblica aprimorada, com um olhar baseado na iluminação do Espírito, porque somente com o Espírito Santo nós podemos interpretar a Escritura Sagrada. Depois que tudo isso foi acontecendo, hoje a gente consegue olhar para alguns textos, para algumas situações e entender melhor o papel da mulher. Eu lembro quando a gente estava no seminário, estava com mais ou menos 17, 18 anos, a pastora Regina, a pastora Marli estavam comigo, eu não lembro que idade elas estavam à época, acho que isso também não importa, né? Faz um pouquinho de anos aí. E tínhamos um professor que ele tinha um posicionamento contrário ao ministério feminino. Mas lá era uma igreja pentecostal que aceitava o ministério feminino, mas tinha aquela ideia do seminário ser aberto. Então tinha professores de diferentes linhas, o que eu acho uma coisa absurdamente perigosa. Então a gente tem no ITC aqui uma linha segura, né? Você vai aprender isso, a linha da nossa igreja e tudo bem. Porque eu acho que para alguém que está entrando no ramo da teologia, ele vê tantos posicionamentos diferentes, de repente ele fica até meio incrédulo com tudo. E um desses professores era contrário ao ministério feminino, e elas estavam matriculadas lá. Teve que entrar com requerimento para elas fazerem a prova de homilética, que é aquela prova que você vem e mostra que você sabe pregar, que você aprendeu as técnicas de aplicar um sermão, desenvolver um sermão. Foi uma coisa terrível, assim. E eu lembro da pastora Marli, muito sagaz um dia, ela chegou nesse professor e falou assim: você é o professor que não gosta de mulher, né? Aí soou meio estranho para ele, meio constrangedor. Mas o que acontecia é que ele era contrário ao ministério feminino. E a gente já viu isso de tantas maneiras. Mas existe algo espiritual além desse tipo de diferença doutrinária. Alguma coisa que vem realmente do inferno, do diabo, contra as mulheres. Vai lá comigo, olha que interessante, gente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Olha só. Isso é resultado de uma maldição e foi dito pelo próprio Deus. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Quem é esse você? Satanás. Satanás, ele tem uma inimizade especial contra as mulheres. Satanás tem um jeito de agir para destruir as mulheres, para aplacar as mulheres e para usar até mesmo e distorcer passagens bíblicas para gerar esse tipo de opressão. Então a ação contra a mulher é resultado da queda, é o cumprimento de uma determinação do próprio Deus. Então mulheres, hoje no dia em que nós respeitamos, honramos vocês, fiquem atentas a isso. Vocês estão numa luta diária contra Satanás. Satanás está contra toda a humanidade, mas ele tem uma missão especial contra a mulher.
E aqui eu não estou fazendo discurso de feminismo, machismo, nada disso. Até porque o feminismo, em diversas vezes, ele é muito opressor também contra as mulheres, dependendo de que lado a mulher que é vítima está. Então aqui não é discurso ideológico, aqui a gente está para falar Bíblia, aqui nós somos igreja. Acima das ideologias, nós pregamos o Evangelho que vai persistir por toda a eternidade, nos dá, esse sim, o Evangelho, um caminho seguro e confiável para seguirmos até o fim. Estamos aí há centenas de anos crendo nesse Deus e Ele jamais nos decepcionou, a palavra dEle jamais falhou, então Ele está acima de qualquer tipo de interpretação ideológica. E aí quando nós vemos isso, nós devemos ficar muito atentos, olha só, entre a sua descendência e o descendente dela. Então a inimizade de Satanás contra a mulher, ele está concentrado no aspecto geracional. Ele não quer que a mulher gere descendentes, ele não quer que a mulher dê frutos, ele não quer que a mulher dê resultados, ele não quer que a mulher ocupe espaços. E aqui descendência, a gente pode interpretar como o papel da mulher num sentido mais aberto também, de deixar um legado, ele vai contra isso. E aqui tem uma profecia inteiramente específica, que ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já está apresentando a realização de Jesus Cristo contra o diabo. Então é da mulher, de uma mulher, Maria, que vem em Jesus Cristo. É através de uma mulher que a promessa se cumpre. Então a inimizade do diabo, ela se manifesta contrariamente à mulher. E quantas vezes nós vemos isso? Vamos trazer um cenário aqui bem próximo mesmo, de algo que tem acontecido. Daquele ditador que acabou de cair lá no Irã, do Khomeini. Saiu parte de um discurso dele que rodou por toda a internet. Vocês viram a definição dele sobre mulher? A mulher é uma coisa para ser usada igual vacas, cabras e qualquer outro tipo de animal. É para isso que mulher serve. Você já viu o quanto as mulheres têm sido oprimidas nesses países muçulmanos? Porque parte dessa religião, que é a parte mais manifesta, colocada por Satanás, tem sido utilizada de uma maneira muito grande para destruir mulheres. Mulheres são humilhadas, mulheres são subjugadas, mulheres não podem mostrar o rosto, mulheres não podem se posicionar, mulheres são chicoteadas em praça pública. Tudo isso vem do quê? Dessa perseguição do diabo contra a mulher. E eu lembro que muitas vezes no seminário, aqui voltando para um ponto bem mais tranquilo comparado a esses países, havia sim uma oposição, havia um preconceito. Eu cheguei a pegar uma Bíblia de estudo, eu era bem jovem, não vou falar o nome dela aqui, mas parte dela estava assim, que a mulher não pode ter ministério porque mulher tem mais distúrbios emocionais. Eu falei, meu Deus. Então é esse tipo de interpretação de posicionamento. Eu fui uma vez visitar uma igreja, e aí era uma seita, posso nem chamar aquilo de igreja. Foi uma pregação de 40 minutos falando mal de mulher, exatamente. Imitando, sugerindo que usar batom, a roupa, tudo é culpa da mulher, a mulher é a pior coisa do mundo, etc. Então o diabo, ele entra em todo tipo de esfera para destruir a mulher, para acabar com a mulher. E aí vem, o ponto aqui não é e jamais será um discurso feminista, até porque as feministas não deixam as mulheres serem aquilo que elas querem. Basta uma mulher querer cuidar do lar que as feministas vão ser as primeiras a tirarem a primeira pedra. Então você pode fazer o que quiser, desde que seja dentro da cartilha delas. Não estou falando de um aspecto feminista, estou falando do quê? A gente está falando a respeito da presença de Deus. Esse é o ano da presença e como a presença de Deus se manifesta. Qual é a imagem de Deus na terra? Homem e mulher. A partir do momento que o diabo vem e suprime a mulher, acaba com a mulher, destrói a mulher, o que acontece no mundo espiritual? O que acontece na igreja? O que acontece no corpo de Cristo? Essa imagem é defasada e o mundo não consegue enxergar perfeitamente a glória de Deus. Por quê? Porque foi suprimida uma parte importante ali, a mulher. Então a gente respeitar, a gente honrar, a gente entender o papel da mulher biblicamente, é também trabalhar para que a imagem de Deus seja manifesta na terra. Olha a nossa responsabilidade. E aqui em especial, nós somos muito abençoados pelas mulheres, não é verdade? Imagina o que seria ser vivo sem as mulheres. Meu Deus do céu. Olha só, quantos papéis importantes.
Você, agora só você homem, quantos de vocês homens já foram edificados através da vida de uma mulher? Já receberam palavras de uma mulher, já foram abençoados por uma mulher, já receberam oração de uma mulher? Olha só. E a gente suprimir isso é fazer o quê? Diminuir a manifestação da presença plena de Deus. O ponto aqui não é lutar por um gênero, o ponto aqui é entender a palavra de Deus e fazer de tudo segundo a palavra de Deus, para que a presença de Deus se manifeste sem qualquer tipo de impedimento. O que nós queremos nesse lugar é ver a glória de Deus inundando esse lugar, sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de preconceito, mas que vivamos plenamente aquilo que Deus preparou para nós. Glória a Deus por isso. Amém. E olha só, Gênesis capítulo 3, verso 6, esse daqui a gente não pode deixar de passar. Nós vimos no ITC. A gente não vai fazer nenhuma abordagem técnica, até porque nem dá tempo aqui do original e tudo mais. Entretanto, essa versão que nós colocamos aí, escolhi a dedo, essa versão é uma versão mais corajosa, que ela foi lá e interpretou do hebraico aquilo que o hebraico realmente diz. Então a interpretação mais fiel, a tradução mais fiel a esse versículo bíblico, sendo um consenso já entre os acadêmicos, os teólogos, é essa. Vamos a ela depois dessa propaganda. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido e ele também comeu. Vocês perceberam que tem uma expressãozinha aí que foi oculta por centenas de anos? Mas a gente tem uma promessa do Espírito Santo de Deus, que a palavra dele permanecerá, que ele traz luz à palavra. Pode haver distorção, pode haver erro, mas o Espírito Santo continua conduzindo a igreja e a palavra dele vem à tona, sempre vem à tona. Ele levanta pessoas. O original, graças a Deus, ele para uma cultura judaica extraordinária. Ele foi muito bem mantido, ele foi muito bem preparado, assim também como o Novo Testamento, das partes gregas. E hoje a gente tem a possibilidade de interpretar da maneira que realmente foi escrito, que é assim. E aí existe uma grande diferença, por quê? Na interpretação muito tendenciosa, na interpretação sem a sensibilidade do Espírito Santo, a ideia que a gente tem do pecado original é essa: Adão está lá trabalhando, porque o homem está trabalhando enquanto a mulher não está fazendo nada. Essa vai ficar um dia cuidando dos filhos para você ver. Eu lembro do meu irmão, trabalha pesado, tem uma grande função lá na empresa dele, e aí ele ficou uns 10, 15 dias de férias. Meu Deus, eu acho que ele já estava doido para voltar para o trabalho. Era a filhinha pequena gritando, o filho mais velho brigando com a filha pequena, e ele, ai, eu quero trabalhar, eu quero voltar para o trabalho. Então, gente, coisa um pouco mais complicada. Mas aquela ideia que tem na nossa mente: Adão está lá trabalhando, um homem tão fiel, tão maravilhoso, e Eva está fazendo o quê? Batendo papo. Por quê? Porque mulher só bate papo mesmo. Gente, eu já vi pregação assim, agora eu estou levando no lado jocoso, mas eu já vi pregação assim: mulher fica lá, porque a mulher só fala, e o homem estava lá trabalhando, a mulher estava lá, serpente, mulher, tá vendo? Aí a serpente foi lá e enganou quem? Enganou a mulher. Olha só, tá vendo? Enganou a mulher. Mulher, meu Deus do céu. Esse negócio do mundo ser só de homem, gente, cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de pensamento, vai levar você para outro tipo de igreja. E aí tá lá, tá conversando, a mulher tá conversando, e o homem trabalhando, até que a mulher tá batendo um papo assim, fala: é mesmo, né? Quer saber? Vou arrebentar com tudo. Tô sem nada para fazer, que dá desse fruto, come. Aí o maridão chega: oi, mulher, tudo bem? Olha o que eu encontrei ali. Comeu, ai meu Deus, deu tudo errado. Então é mais ou menos esse tipo de interpretação que a gente tem. Até a gente olhar para o texto que fala assim: e Adão quê? Então Eva estava conversando com a serpente, Adão estava onde? Com ela. Então o pecado original, ele é cometido primeiramente pela mulher. A mulher realmente foi enganada, ok, isso sem dúvida está lá também explicado pelo apóstolo Paulo. Mas o homem, ele tem uma posição aí interessante. Qual que é a posição do homem? De omissão. A quem foi dada a ordem? A ele. Se a ordem foi dada a ele, era dever dele proteger que aquela ordem de Deus acontecesse. O que ele faz? Nada.
E a gente tem uma maldição que se perpetua nesse sentido, da gente ter muita omissão da parte dos homens. Sempre quando a gente vai fazer os relatórios, o apanhado do rol de membros, tudo aquilo, e quando a gente olha também para as estatísticas das outras igrejas, sabe como é dividida a composição da igreja? 2/3 é mulher, 1/3 é homem. Os homens continuam sendo omissos em sua maior parte, não vocês que estão aqui, que estão buscando a Deus, que têm um compromisso, estou falando no sentido genérico, tá? Nós não, mas muitos estão sendo omissos. Nós temos metade. E aí quando a gente vai fazer evento de homens aqui, Serjão que está com a gente há muito tempo, Braz aqui, Sogrão, já fazer evento de homens. Gente, a gente tem que cortar o fígado para convencer alguém a vir. Ah, meu Deus do céu, vem, pelo amor de Deus, Senhor, invoca o seu nome e traz os homens da igreja. Aí os homens vêm e tal, quando vem gosta, legal, a gente participa, é bem bacana. Agora evento de mulher, pastora Simone chega aqui e fala, vai ter evento. O homem continua trazendo esse pecado de omissão. Interessante como a gente vê isso na queda. Então, olha só, interpretando corretamente o texto, como as coisas mudam. E agora eu quero ir para Êxodo capítulo 1, verso 15 e 17, uma história sensacional. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias. Qual é o nome delas, igreja? Sifra e Puá. Qual que é o nome do faraó? Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Olha que interessante. O que está acontecendo aqui? Uma ordem, um genocídio colocado pelo próprio faraó. O comecinho do livro de Êxodo, o significado é o livro dos nomes. Se a gente for para o original também. E aí o nome do homem mais importante daquela época é oculto. O nome do faraó está aqui? Não. Até hoje tem pesquisas arqueológicas procurando saber o nome do faraó e tal. O nome de quem está aqui? 2 mulheres, 2 parteiras. O que esse livro está dizendo para a nossa história, para a narrativa daquilo que Deus faz na terra, para a manutenção do povo de Deus, aquelas que cooperaram para que Moisés nascesse, para que o êxodo acontecesse, para que o povo de Deus desenvolvesse o chamado que eles tinham. As figuras principais aqui não foi o homem mais poderoso da terra, foram 2 mulheres, 2 parteiras, e o autor do livro faz questão de deixar o nome delas lá por toda a eternidade. Sifra e Puá escreveram o nome e marcaram história. Olha só, se o autor aqui tivesse esse tipo de posicionamento, que desfavorecesse as mulheres, que fosse preconceituoso com as mulheres, você acha que ele faria esse tipo de relato? Se a Bíblia tivesse esse teor, que muitas ideologias querem trazer para a Bíblia, muitos querem falar, a Bíblia é um livro que maltrata as mulheres, a Bíblia é um livro opressor, tudo isso. Se realmente fosse verdade, essa história seria contada com essa ênfase desse jeito. Olha como Deus é perfeito. E a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta quando há a união entre o homem e a mulher. Essas 2 mulheres cooperaram para que um homem, um menino nascesse, Moisés. E em Moisés a glória de Deus é revelada ao Egito. Olha só como isso é importante. Quando mulheres e homens exercem o seu papel diante de Deus, a presença do Todo-Poderoso se manifesta. Esse é o nosso chamado. Nós, homens e mulheres, vamos para cima, vamos deixar todo medo de lado. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, você tem um propósito para Deus, você é precioso, você é preciosa. Vamos ajudar uns aos outros, maridos ajudando as mulheres, mulheres ajudando os maridos, para que a gente consiga ver cada vez mais a presença de Deus manifesta na terra. E o que é isso da presença de Deus manifesta na terra? Vamos ser mais claro? Vamos sim, a gente vai chegar lá em algumas maneiras muito práticas de entender isso. Temos também em Atos 2, 17 e 18 a respeito do Espírito Santo vindo sobre homens e mulheres. Esse é um ponto central,
Porque o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo aqui nesse verso, ele está dando dons e dons de profecia para mulheres. Porque o Espírito Santo daria dons para as mulheres se elas não podem exercer esses dons? O Espírito Santo não sabe o que faz? Se o Espírito Santo dá dons, se o Espírito Santo capacita, se nós estamos aqui sendo abençoados, olha que bênção. Ministração da Raíssa, glória a Deus, quantas mulheres nós tínhamos aqui, né? Ministrando. Se Deus deu esse dom para elas, é para elas usarem, é porque veio do Espírito Santo de Deus, é porque edifica a igreja. É que quando nós juntamos aqui as mulheres com os meninos, com os homens, né? Menino já não tem nenhum, né? Já está todo mundo mais velhinho aqui nesse grupo. Com os homens, o que acontece? A glória de Deus se revela, e nós queremos a glória de Deus, nós queremos a presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo. E aí eu convido você para ir comigo para Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 33. Efésios capítulo 4 vai falar sobre a função da igreja. Efésios capítulo 4 vai falar que o papel da igreja, através dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor, através desses 5 ministérios, edificar a igreja. O papel da igreja é ser cada vez mais parecido com Cristo. Ele vai desenvolvendo essa ideia, continua na mesma linha e cai no capítulo 5 agora. O capítulo 5, verso 15 vai dizer assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Ok, o que eu faço então, Paulo? Aproveite ao máximo todas as oportunidades, não deixe nada passar. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Também não ajam de forma impensada, não ajam por impulso, não. Mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, você não precisa de bebida alcoólica, porque isso vai levar você para o descontrole. Mas em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Canta salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Faz aquilo que a gente está fazendo aqui, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por tudo deem graças a Deus, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Senhor Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse verso 21, ele é importantíssimo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que eu me sujeito ao outro? Porque eu temo Cristo. Eu não me sujeito ao outro porque eu acho que o outro é melhor do que eu. Eu me sujeito ao outro porque Cristo mandou, e como eu temo a Cristo, eu obedeço essa ordem. E aqui é interessante, ele está falando para toda a igreja. E qual é a mensagem para toda a igreja? Sujeitem-se uns aos outros. Olha que mensagem poderosa é essa. O Luiz é a igreja? Alguns estão na dúvida, ele é, gente. Glória a Deus pela sua vida, Luiz. Você é assim, em nome de Jesus. Então eu devo me sujeitar ao Luiz por temor a Cristo? Sim, amém, humildade. A Raíssa é a igreja? Sim. Eu devo me sujeitar à Raíssa por temor a Cristo? Sim. Eu devo respeitá-la, amá-la, honrá-la, sujeitar a ela. Levar a pior se for necessário, favorecê-la. E a Raíssa e o Luiz são a igreja. Se a Raíssa é a igreja, o Luiz é a igreja, o Luiz deve se sujeitar à Raíssa por temor a Cristo? E agora? Ah, depende, pastor, porque a gente indo lá na frente do texto vai falar que é a mulher que se sujeita, não é o homem que se sujeita e tal. Mas olha que interessante, antes da gente chegar na parte que fala assim que a mulher deve se sujeitar ao marido, está falando para todo mundo se sujeitar a todo mundo. Aqui se sujeitar não faz parte de um casamento opressor. Se sujeitar faz parte de um caráter cristão que matou o próprio ego, ama o próximo e está pronto a levar a pior se for necessário para manter a unidade do corpo de Cristo. Que está pronto a favorecer o outro, que está pronto a se sacrificar pelo outro, que por temor a Cristo, por obedecer a Cristo e por servir a Cristo é aquele que vai fazer isso em prontidão. E a gente continua. Esposas, esse daqui foi amplamente pregado. Você tem mais de 30 anos de igreja? Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Então mulher tem que se sujeitar ao marido. Pronto, está escrito na Bíblia, não tem discussão. Acabou, glória a Deus. Continuamos. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido.
E aqui nós temos uma imagem preciosa agora. O homem ele é colocado no lugar de Cristo e a mulher é colocada no lugar da igreja. Nós como Cristo, sendo nós como igreja, nos sujeitamos a Cristo. Então a mulher dentro de um relacionamento, ela se sujeita ao marido. Ela respeita o marido, ela está debaixo da autoridade do marido. Continuando. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, vocês também devem sujeitar seu marido. E verso 25, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. O que Cristo faz agora, gente? O que Cristo faz pela igreja? Ele morre, ele se sacrifica, ele coloca a igreja em primeiro lugar. O que Cristo está fazendo? O que Cristo diz que faria? Eu vim para ser rei e dominar. Sim, ele vai dominar no Apocalipse, mas quando ele vem com a função humana, ele fala que veio para ser... Ah, se eu tivesse um chocolate eu sorteava agora, mas não tem. Ele veio para ser servo, ele veio para servir. Lembra dele lavando os pés? O que Jesus faz? Ele chega, ó, eu sou o cabeça, hein, Pedro, meu pezão aqui, ó, fedeu, hein, o tempo todo, passa aí um shampoozinho. É isso que ele faz? Ele pega a toalha e fala, Pedro, põe o pé aqui, eu vou lavar seu pé. Aí Pedro, eu vou lavar sim, acabou. Se sujeitando. O que Cristo faz? Ele se sujeita, ele se coloca em posição de humildade. Ele veio não para servir, não para ser servido, ele veio para servir. Então se nós, como maridos, temos que ser igual a Cristo, e Cristo serviu a igreja, nós temos que servir a nossa esposa. Se no versículo anterior está escrito que temos que servir uns aos outros, a esposa sim tem que estar sujeita ao marido, e o marido sim tem que estar sujeito a Cristo, né? A esposa também. Acho que eu confundi, troquei tudo, mas vocês me entenderam. Coisa na outra aí. Glória a Deus por isso também. Então a gente precisa compreender esses textos à luz da Escritura Sagrada. Então nós como maridos temos uma função, e todos nós nos sujeitamos uns aos outros. Aqui não está falando de nada opressivo. O marido vai lá e manda e oprime a mulher. Não, nada disso. O marido trata a mulher como parte mais frágil, como diz lá em Pedro. Esse tipo de pensamento tem que ser extinguido da igreja. Meu Deus do céu, não é isso que o Senhor disse. Continuando. Maridos, verso 25, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Então você tem que cuidar aí para que a tua esposa não tenha ruga. Entra em contato, olha, a Claudinha faz um botox na sua esposa. É isso, pode ser também, se tiver condição de fazer, bênção. Mas o que está dizendo aqui? A gente tem que cooperar no processo de santificação da nossa esposa. A gente tem que ajudar, a gente tem que dar ferramentas, a gente tem que apoiar. A gente tem que andar junto com a nossa esposa para que ela se santifique. E aqui, olha, cá entre nós aqui, ninguém está sabendo, mas vamos conversar. Quantos testemunhos de mulheres traídas que perdoaram o marido vocês já viram? Aí você vai, né? Quantos testemunhos de homens traídos que perdoaram a mulher vocês já viram? Um, outro. Tem, mas é bem mais raro. Agora, se a gente fosse olhar para esse texto, o que deveria ser o comum? É claro que quando há uma traição, um adultério, existe uma possibilidade de divórcio. Isso Cristo instituiu, não estamos discutindo com Cristo. Mas olhando para cá, quem é aquele que perdoa? É Cristo que perdoa a igreja ou é a igreja que perdoa Cristo? É Cristo que perdoa a igreja. Quem faz o papel de Cristo? O homem. Então, na maioria dos matrimônios, o homem deveria ser aquele que perdoa a mulher, porque ele está fazendo o papel de Cristo. Então, quando ele perdoa, ele vai lá, limpa, lava a mulher e fala, continua comigo. Mas a gente não tem visto muito esse tipo de testemunho. Mas por que a gente não tem visto? Porque estão lendo a Bíblia de uma maneira equivocada. Porque quando a gente lê, é o que está no texto, vocês leram comigo. Não é? Se nós homens somos o Cristo, e quem perdoa é o Cristo, nós deveríamos ser exemplo de perdão. Mas geralmente não é isso que acontece. Por quê?
Porque muita coisa está sendo distorcida e a glória de Deus deixa de se manifestar por causa disso. Da mesma forma, os maridos, verso 28, devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Olha que casamento espetacular. É muito difícil você chegar e instituir regras e forçar coisas aqui nesse texto, se as duas partes não estão fazendo o que o texto manda. Se nós maridos amarmos as nossas esposas igual Cristo amou a igreja, ela honrar e respeitar você vai ser a coisa mais fácil do mundo, não vai? Agora o que tem acontecido na maioria das vezes? Esse texto tem sido usado para mulheres obedecer homens cruéis, homens impiedosos, homens que não se parecem nada com Cristo, mas são a imagem do demônio, do diabo, desvirtuados, homens que agem com violência, homens que batem nas próprias esposas, homens bêbados, drogados, e aí as mulheres têm que sujeitar a esse tipo de homens. Será que isso é bíblico? Será que é isso que o texto está dizendo? A gente precisa libertar de toda opressão, porque Cristo se manifesta para que toda a opressão do diabo seja desfeita. Por isso que a gente precisa entender isso daqui. É terrível quando uma mulher desonra, desobedece o marido, no sentido não desobedecer que o marido manda como pai, não é isso, mas no sentido de humilhar o marido, de fazer brincadeirinhas cruéis. Isso é péssimo, isso é antibíblico, isso não deve ter no nosso meio. E também é péssimo maridos opressores. Cárcere privado, amor, você não vai fazer isso, não. Você vai ser preso se você fizer isso com a sua mulher. Então a gente precisa entender melhor todo esse tipo de contexto. E aqui eu quero ir para a parte mais poderosa de toda essa ilustração, que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Vocês viram o sogro lá que deu uma lição no genro? Essa notícia circulou por todos os lugares. O genro bonzinho, um amor de pessoa, a mulher recebia o dinheiro do pai, grávida, para fazer um enxoval. Ele arrancava o dinheiro dela, ia no prostíbulo com esse dinheiro, ela reclamava, ele batia nela. Isso foi se repetindo, ele batia no rosto, até que o sogro uma hora fica por aqui. E a gente precisa trazer isso para nós. O quanto Deus não se entristece com esses casos de violência, não é, igreja? A gente tem ouvido, a gente tem adquirido uma cultura cristã muito em desacordo com a Escritura Sagrada, que obriga mulheres a viverem coisas que nunca teve na Escritura. Interpretações péssimas, pastores incompetentes no sentido de interpretar a Bíblia, ou maldosos, que foi trazendo essa cultura. Pega um exemplo na palavra de Deus, de homem maltratando a sua própria esposa, e de homem de Deus batendo na esposa. Você não vê isso, porque isso é inominável, isso é... Não dá, não tem nem espaço para isso, não tem esse tipo de pensamento. E a gente fala, aquela cultura era atrasada, né? Olha só. E agora vamos para a parte principal aqui para nós, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Paulo dizendo para Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide a sua avó, e na sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha que mensagem poderosa. Aqui a fé, ela traz o peso de um legado. Olha, Timóteo, eu quero que você tenha uma fé. Eu quero que você siga o seguinte exemplo de fé da sua mãe e da sua avó. Olha que mensagem linda. Dá para falar que Paulo é preconceituoso? Dá para falar que Paulo é contra o ministério feminino? Siga esse exemplo. A vida da sua mãe e da sua avó era uma vida de uma fé sincera. Era uma vida poderosa. Quantas mulheres de joelho no chão, em jejum, têm alcançado através da força da intercessão milagres grandiosos. Quantas mulheres não têm sido o canal de bênção do Senhor Deus para a transformação de famílias, para alcançar lugares inimagináveis. Eu convido você, homem,
primeiramente aqui na aplicação do nosso texto, a ser um encorajador da sua esposa. Sabe o que nós vemos muitas vezes? O Márcio tocou nisso no exemplo de José. Nós vemos inveja. Você pode potencializar a sua esposa, ajudar, dar toda a condição para que ela exerça tudo aquilo que ela sempre sonhou. Isso é ser homem. Disputar a força com a sua esposa é ser moleque, é ser pequeno, é ser frágil. Você tem que confiar naquilo que Deus te deu. E você precisa ajudar a sua esposa. A sua esposa ficar melhor do que você em alguma coisa é mérito seu, porque você é aquele que está protegendo a casa e está dando condição para que ela seja tudo aquilo que ela sempre sonhou. A gente precisa, como homens, nos levantar nesse sentido, nessa estratégia, debaixo desse foco. Eu tenho muita alegria sempre que eu estou com a Gabi e ela vai ficando melhor do que eu nas coisas que ela está fazendo. Vai, amor, não, esse já está melhor do que eu nisso, né? Glória a Deus. Eu vou disputar com ela? Não, nem dá. Meu Deus. No canto, então, não chego nem perto mais. Né? Perdi completamente o bonde. Mas glória a Deus por sua vida. Que bom que você ficou melhor que eu, amor. Assim você me ajuda. Então a gente precisa agir desse jeito. Potencializar, ajudar. Porque essa função de proteção masculina, desse papel biológico até que nós temos. E de maneira nenhuma eu estou defendendo que homens e mulheres, eles não têm suas diferenças e seus papéis, não, de maneira alguma. Tem, isso daí é bem claro, Deus deixou isso bem desenhado. A gente nessa responsabilidade deve ajudar em tudo isso. A sua mulher, ela está lá cuidando da casa, o quanto eu posso ajudar? Sabia que a responsabilidade do seu filho é sua? Não é da sua esposa? É sua. É claro que como os lares andam, na maioria das vezes as mulheres vão cobrindo esse papel, mas quem vai responder para Deus sobre a fé dos filhos, não é ela, é você, homem. Olha o nosso papel. O nosso papel é chegar diante das mulheres, porque muitas vezes elas sofrem e dá toda a condição. Eu estou aqui para te ajudar a realizar seu sonho. Eu sou a força que você precisa. Eu sou o alicerce que você precisa. A gente vai buscar Deus junto, a gente vai construir junto. Eu não vou disputar com você, nós somos uma só carne. Você é uma só carne. Se a sua mulher ganhou R$1.000, vocês dois ganharam R$1.000. Se a sua mulher ganhou 129 milhões de reais, vocês dois ganharam 129 milhões de reais. Quem pegou a referência, pegou. Então a gente precisa entender esse papel no casamento. Né? A gente precisa disso. Outra coisa, igreja. Aqui, homem e mulher. Algo que a igreja católica desenvolveu e bate bastante nessa tecla. A gente pode até criticar, mas é bem interessante. A gente precisa adotar a prática da confissão. A gente precisa confessar os nossos pecados. A gente não precisa de um confessionário igual do padre aqui. Mas a gente precisa sim de alguém que a gente fale. Alguém de carne e osso. Confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Está lá em Tiago capítulo 5. Então a gente precisa sim de alguém de carne e osso para confessar os pecados. Confesse para alguém e confesse para Deus. Sabe onde começou todo esse lançamento de maldição e o pecado vem à terra? O que o homem faz? Ele coloca a culpa na mulher. O que a mulher faz? Coloca a culpa na serpente. O que nós fazemos quando Cristo nos resgata? Nós assumimos a culpa. Sim, Senhor, eu sou culpado e me perdoa. Por causa do teu sacrifício na cruz eu tenho acesso ao perdão. Imagina se todas as vezes que nós, homens e mulheres, você aí que já é casado, a gente confessasse ao invés de brigar. Ah, você fez isso, mas você também fez aquilo, você fez isso. Confessa, verdade, errei, me perdoa. E a mulher também confessasse. Que tipo de relacionamento nós teríamos? Que tipo de casamento nós construiríamos? Que tipo de legado nós deixaríamos para os nossos filhos? A ponto dos pastores dizerem, olha, você jovem, siga a mesma fé da sua avó e da sua mãe. Porque elas eram extraordinárias. A gente precisa recuperar essa prática da confissão, porque a confissão ela humilha nosso coração, a confissão nos coloca diante de Deus. A gente precisa muito disso. A gente precisa abandonar o orgulho, abandonar a autojustificação. Sim, errei, pequei, Deus me perdoa, esposa me perdoa, vamos seguir em frente, vamos construir aquilo que Deus tem para nós, sim, porque aquilo que nós construímos não é no nosso mérito, é por graça, e Deus tem nos dado graça. Sabe o que é a presença de Deus manifesta? E esse é o ponto principal, é isso que Deus tem. Todo o plano original de Deus
toda a glória de Deus. Homens e mulheres exercendo plenamente o seu papel dentro de casa. Glória manifesta o que? É prosperidade. Sua vida financeira vai mudar. Não é fórmula, não é mágica, não é papinho, vai mudar, porque o foco de vocês vai mudar, o apoio de vocês vai mudar, o rendimento de vocês dentro do serviço vai mudar, os planos, os projetos vai mudar, a administração financeira vai mudar, a maneira como vocês olham o dinheiro vai mudar. Quando cada um exerce o seu papel, se respeita, se sujeita um ao outro, a glória e a presença de Deus se manifesta no nosso lar e a nossa vida financeira é restaurada. Glória a Deus, amém, Jesus. A gente precisa disso. Glória a Deus. Quantas vezes é importante a gente ter esse apoio. Homens, nós não somos poderosos igual nós pensamos. A gente até gostaria de ser. Às vezes a gente se omite por falta de admitir alguma fragilidade. Quantas vezes eu já cheguei para a Gabi e falei: amor, eu acho que vai dar tudo errado aí, a gente pode perder uma coisa ou outra, ter que vender e vamos mudar o rumo. Amor, estou do seu lado. Mulheres, o quanto é importante você se posicionar dessa maneira. Olha só o que Deus está trazendo para nós. Não adianta a gente vir aqui, Deus se manifesta e profecia e glória, 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 a gente chegar dentro de casa não ter presença de Deus. Aqui, no momento onde nós nos reunimos como igreja, tem que ser o ápice, tem que ser o ponto mais alto. Olha, eu vivi tanto Deus a semana inteira que na hora que eu chego na igreja, explode. A gente já chegar na abertura aqui, a glória de Deus tocando, os milagres acontecendo, pessoas se convertendo, vidas mudando. A gente não pode olhar mais para uma sociedade que faz a mesma coisa que o mundo faz, que vive da mesma maneira que o mundo vive. Não dá mais. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para manifestar a sua presença. E isso vai acontecer quando nós usarmos corretamente os nossos papéis. A gente precisa disso, em nome de Jesus. Eu sempre vou lembrar, e aqui no comecinho de casamento, igreja, não estou falando por falar, eu acho que eu falo pouco da minha vida até, porque é horrível também o pastor que fica falando muito da vida dele, né, cansa. Mas no comecinho de casamento, eu já era pastor, e tivemos uma crise. Eu tinha um salário pastoral, tudo isso, e teve uma crise na igreja, uma crise financeira. Eu tinha um carro, eu tinha comprado um apartamento mais parcelado, né? Financiamento, tudo. E coisa de 2, 3 semanas, eu perdi o carro, perdi o apartamento. Eu e a Gabi saímos a pé aqui da igreja. A gente sempre, quando a gente começou o namoro, eu tinha trabalhado muito tempo, tinha juntado dinheiro e a gente teve um namoro bem legal, né? A gente foi para vários lugares, vários restaurantes tops, a gente aproveitou, né? Então, crente, namoro santo, você vai para restaurante top, amém? Pega a mensagem. É o que dá para fazer. E a gente foi para muito restaurante, deixei a Gabi um pouquinho mais fortinha. Foi crescendo, aí foi curtindo muita coisa, glória a Deus, cada dia mais linda. E aí chegou nesse momento, olhei para a Gabi e falei: meu Deus do céu. E aí a gente começou morando na casa da minha mãe. Não é o ideal, não é o aconselhável, mas é o que tinha. A gente tinha planejado tudo e vamos lá. E aí chegou, eu vi que ela estava cansada, eu falei para ela, amor, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro fora, para a gente sair daqui pelo menos, né? E daqui a um tempo a gente vai viver muito bem. Se você quiser, eu saio. Ela falou: não quero que você saia. Então, se eu estou aqui hoje, é porque ela estava comigo, né? Então, olha como é importante. E eu quero a gente ir mais além. Não é que por trás do grande homem existe uma grande mulher. Não é por trás não, é os dois juntos. O fato de você ajudar o seu marido não vai fazer o marido ser grande, vai fazer a família ser grande, vai fazer você ser grande. O fato de você, marido, ajudar a sua esposa, a mesma coisa. Igreja, não percam. Quinta-feira agora, ministrações sobre família. Vamos colocar nossa família na presença de Deus. Vamos viver realmente tudo isso que Deus tem para nós. E vamos nos levantar em nome de Jesus. Pastora Maria pode subir, se você puder colocar a mão no teu coração. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, que a tua glória, o teu poder, a tua presença se manifeste nos nossos lares. Você pode dar a mão para a tua esposa, aí se você estiver do lado dela. Aleluia, glória a Deus.
Amém, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, o nosso matrimônio, abençoa o nosso casamento, que a Tua glória seja manifesta, Deus, primeiramente no nosso lar, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo tentou, plantou contra nós caia por terra, Pai, que todo tipo de ensinamento que trouxe sofrimento, que toda opressão, trouxe opressão, seja cancelado, que haja, Pai, respeito, que haja amor, que haja cumplicidade, que haja graça, que haja poder, Pai. Eu creio, Deus, que vai haver saúde, eu creio que vai haver prosperidade, eu creio que vai haver legado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro que a nossa família vai manifestar a Tua presença, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Se você crê, você pode dizer: Senhor, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, Senhor, amém, Jesus.